Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre sustentabilidade. Esse é um assunto muito importante que afeta todos nós. É um assunto que eu passei a me envolver bastante a partir de 2020, quando eu entrei no programa de meio ambiente das Nações Unidas, o PNUMA, o UNEP, né? E então estive envolvido aí nesses últimos 5 anos em projetos ambientais e um dos temas foco do meu doutorado é sustentabilidade também, né? Então é um assunto que eu gostaria de colocar alguns comentários, né? E até trazer uma parte teórica do que é sustentabilidade, que eu acho bastante interessante, que é uma separação entre dois tipos de sustentabilidade, a sustentabilidade fraca e a sustentabilidade forte. Essas dimensões elas foram propostas por um acadêmico alemão chamado Stefan Wurster, e eu acho bem interessante diferenciar esses dois tipos de sustentabilidade. Na verdade, como o próprio nome diz, né, a sustentabilidade forte, ela muito provavelmente é mais importante do que a sustentabilidade fraca, né? Mas a fraca também tem a sua importância e aqui vai ser apresentada também. Queria falar um pouquinho sobre mudanças climáticas. Esse é um assunto que a gente lê muito nas notícias, né? Eu queria falar um pouquinho, né, sobre o que é isso e por que isso é importante, né, para a gente, né? A grande maioria da comunidade científica que estuda a natureza, clima, meteorologia, né, ela afirma que a temperatura média da Terra subiu cerca de 1,5 grau Celsius nesses últimos 150 anos, a partir da industrialização, né, mais acelerada do mundo, que começou lá no século XIX, né? E então a Terra já está em média, né, mais quente do que esteve, né? E muitos estudos mostram que isso pode aumentar, que essa média de temperatura pode aumentar até 2, 3, até 4 graus Celsius nas próximas décadas, até 2100, né? E por que isso é um problema, né? Por que a gente tem que estar consciente dessas mudanças, né? E obviamente agir para freá-las, né? De alguma forma, né? Porque além da própria temperatura aumentar, o que tem diversos efeitos, né? O calor o calor extremo ele pode causar várias doenças, né? Mas o calor que esquenta o mar mais quente pode causar furacões mais fortes, por exemplo, né? Existem também mudanças climáticas não necessariamente relacionadas ao calor, mas a eventos extremos, né? Como chuvas em grande quantidade. No Brasil a gente teve Porto Alegre, teve o litoral norte de São Paulo, vítimas de quantidades sem precedentes de chuvas, né, nos últimos anos. Ou grandes secas, a gente vê isso na agricultura brasileira e agricultura de outros países também. Secas é um problema reverso da chuva, mas é um problema que também vem das mudanças climáticas, né? Então, a gente tem que estar consciente de que um mundo com clima mais extremo e quente, mas não necessariamente apenas quente, mas mais extremo, é algo que a gente não gostaria de ter, né? E é por isso que a ciência se preocupa tanto em reduzir essas emissões dos gases de efeito estufa na nossa atmosfera.
Então vamos lá, o que é a sustentabilidade fraca? Né? De acordo com o Wurster, sustentabilidade fraca são ações de adaptação que normalmente países tomam, né, para serem mais sustentáveis, né? Então, através de legislação, os países eles buscam uma transição, né, para serem mais sustentáveis, mais verdes, né? E existem 3 indicadores que o Wurster ele destaca como bastante típicos da sustentabilidade fraca, né? Que são, primeiramente, qual é o percentual, né? E como evolui as fontes de energia renováveis dentro da matriz energética de um país, né? Porque, relembrando aqui, né, a gente tem as energias sujas, as mais tradicionais, né, que usam muito o carbono, né, e emitem o dióxido de carbono, o CO2, para a atmosfera em níveis que, de acordo com a ciência, são bastante responsáveis, né, por essas mudanças climáticas e aquecimento global que a gente vê, né? Então, essas fontes sujas de energia, né? A gente está falando do petróleo, a gente está falando do carvão e estamos falando também do gás natural. O gás natural ele é um pouco menos poluente e agride um pouco menos o meio ambiente, mas ele não deixa de ser uma fonte de energia de um combustível fóssil que não é benéfica, né, para a nossa atmosfera. E quais são as fontes verdes de energia, né? A gente está basicamente falando das renováveis, né? Porque, em primeiro lugar, né, o petróleo, o gás natural e o próprio carvão, eles não são infinitos, né? Apesar de uma vasta quantidade ainda existir, eles vão acabar algum dia, né? E eles têm esse lado negativo que eles emitem o CO2 e outros gases equivalentes na atmosfera, né? O que seriam as alternativas, né? A gente tem que pensar em fontes renováveis de energia, né? Então, estamos falando de energia solar, de energia eólica, que são os moinhos de vento, estamos falando de energia geotérmica, que vem do calor da terra, né? Então, assim, por enquanto, né, eu falei de 3 opções que são que estão relacionadas com fontes renováveis, né? O sol, os ventos e o calor da terra, eles teoricamente vão estar aqui para sempre, né? Diferente dos combustíveis fósseis, né? Outro modelo sustentável, né, é o da energia hidrelétrica, né? A energia hidrelétrica, ela tem um custo ambiental muitas vezes alto quando se constrói uma usina hidrelétrica, mas uma vez construída é uma energia limpa e verde, né? Porque ela usa uma água que, em teoria, ela é abundante e renovável, né? Então, a energia hidrelétrica é outra fonte boa, né? Que a gente tem que apostar, né? E no caso, por exemplo, do Brasil, a gente tem a biomassa, né? Que vem de resíduos vegetais, como madeira, como o bagaço da cana-de-açúcar. Esses são modelos também verdes e renováveis, né? Então, essa é a distinção, né, entre fontes limpas e não limpas de energia, né? Então,
o primeiro indicador que o Wurster qualifica para a sustentabilidade fraca é como que os países estão nessa sua matriz energética. Eles estão muito mais combustíveis fósseis do que verde, é a grande maioria dos países, né? Mas os países estão fazendo uma transição para uma energia renovável. Isso é importante de se analisar, né? O segundo indicador que o Wurster propõe é e esse vem muito embasado em legislação, né? É o percentual de áreas terrestres de natureza que são protegidas, né, de exploração. Além da parte terrestre, tem também um componente marítimo, né? Existem braços de mares aí, o litoral próximo aos países é uma zona que não pode ser explorada, né? Degradada. Então, esse percentual de áreas de natureza protegida é o segundo indicador que o Wurster coloca, tá? O terceiro é a eficiência energética, né? Porque uma vez que é inevitável, né, você usar a energia para tudo que a gente precisa no nosso dia a dia, né, para viver, se a gente puder ser mais eficiente, é sempre muito melhor, né? Um exemplo bem simbólico da eficiência energética são os eletrodomésticos, né? Que nos últimos anos sofreram aí grandes choques de eficiência energética, como por exemplo as geladeiras, né? Que hoje consomem muito mais, consomem muito menos energia do que há 20, 30 anos atrás. Então a eficiência energética é o terceiro indicador que o Wurster propõe para sustentabilidade fraca. Em contrapartida, né, o que é a sustentabilidade forte? Se a sustentabilidade fraca são adaptações, né, que muitas vezes os governos direcionam para que os países sigam, né, a sustentabilidade forte tem a ver com mudanças mais fundamentais, e é uma palavra-chave que ele usa, o Wurster, é estilo de vida, né? O estilo de vida que seja mais sustentável, que use menos energia, né? E produza menos resíduos e menos lixo, né? Para o nosso mundo, né? Então, como indicadores da sustentabilidade forte, a gente tem o uso da energia, né? Então, usar menos energia. Então, usar menos a luz em casa, né? Usar menos ar-condicionado quando for possível. Usar, obviamente, menos combustível, e para isso andar um pouco menos de carro. Avião é um meio de transporte que gasta muito combustível e emite muito CO2 na nossa atmosfera, né? Então, o uso de energia ele tem que ser reduzido de alguma forma, apenas para fazer um diferencial, né? Se a eficiência energética é algo fraco, o uso de energia é algo mais forte, né? Porque não adianta você ser muito mais eficiente, porque você vai sempre estar gastando. Se você gasta menos, você pode contribuir mais para o meio ambiente, né? Segundo esse conceito do Wurster, né? A geração de lixo é outro indicador que o Wurster traz, né? Então, quanto de lixo nós produzimos por ano, né? Quantas toneladas de lixo a gente produz, né? Então, pensar em reutilizar, né,
coisas do nosso dia a dia, consumir menos, guardar, reusar coisas que a gente precisa no nosso dia a dia, e produzir assim menos lixo, né? E o terceiro indicador que o Wurster traz para a sustentabilidade forte é a pegada de carbono, né? Esse é um termo muito usado na literatura, né, da sustentabilidade. Basicamente, é uma forma muito fácil de você comparar como que diferentes países emitem o dióxido de carbono e gases equivalentes, como o metano, por exemplo, né, na atmosfera, e em quantidades muito diferentes, né? Os países mais ricos, né, Estados Unidos, Canadá, a Europa Ocidental, Austrália, Japão, eles emitem aí em média de 12 até 18 toneladas per capita de CO2 e gases equivalentes na atmosfera. É muita coisa, né? O Brasil emite 4,5 mais ou menos. E existem países africanos que emitem menos de 1 tonelada per capita por ano, né? Então, as diferenças são muito grandes, né? Então, esses são os dois lados da sustentabilidade, conforme o Wurster, né? A sustentabilidade fraca e a sustentabilidade forte, né? Eu acho que na sustentabilidade fraca, né? Eu acho que nós, como cidadãos, a gente tem que buscar pedir para que os nossos governos eles se atentem a essas ações que eu coloquei aqui, né? Então, uma transição para um uso maior de energias renováveis, né? Uma maior eficiência energética no dia a dia das coisas que a gente pode usar, como os eletrodomésticos, como eu citei aqui, e a proteção ambiental, proteção de zonas de floresta e também de zonas marítimas, como eu coloquei, né? A sustentabilidade forte, ela, como eu falei, tem mais a ver com o estilo de vida, né? São mudanças mais fundamentais de consumir menos, né? E então é por isso que o Wurster a classifica como de mais impacto do que a sustentabilidade fraca, né? Mas pensando um pouquinho sobre dicas de como ser mais sustentável, né? Com base em tudo que a gente viu até aqui, né? Eu coloco alguns itens aí. O primeiro é a gente sempre comprar mais localmente, né, do que de fora, pela questão do transporte, né? Como eu falei aqui, você comprar um produto de menor necessidade que venha de outro país, se ele vem de avião, você vai estar aí emitindo muito mais CO2 do que, por exemplo, se ele viesse de barco, mas obviamente também muito mais se ele viesse de uma fonte mais próxima a você, né? Então, essa é a primeira dica, né? A questão de comer menos carne e tomar menos leite é algo que pode causar muita controvérsia, né? Mas existem estudos aí científicos que mostram que grandes doses de metano, que é um gás, né, de efeito estufa, eles saem do gado, né, que existe. E existem estudos que falam que existe, para cada habitante da Terra, existem de 7 a 8 animais que são voltados para o consumo, né, humano, né? Então, a carne e o leite, eles acabam sendo emissores, sim, de mais CO2
na atmosfera. Então, obviamente, ninguém está dizendo aqui para a gente parar de consumir esses produtos, porque eles possuem proteínas muito importantes para a gente, mas acho que a gente tem que pensar em talvez reduzir e usar alimentos vegetais, alimentos mais sustentáveis, né, do que esses que vêm de origem animal, né? Como eu falei aqui, a questão do transporte, se você precisar fazer uma distância pequena, vá a pé, não pegue o carro, ou se tiver que pegar o carro, se você tiver a opção de pegar o transporte público, é sempre melhor, né? São coisas que deixam a cidade mais sustentável, né? E a nossa atmosfera também. A questão de consumo, né? Os itens de consumo que eu coloquei aqui, é algo que tem que ser pensado. Um dos grandes vilões que eu aprendi no meu doutorado é a lavagem de uma calça jeans, tá? A quantidade de água que se usa numa lavagem da calça jeans, ela é muito grande, tá? Eu não estou dizendo para a gente parar de usar calça jeans, mas eu estou dizendo que é um exemplo de um item que pode ser usado de uma forma mais consciente e sustentável, tá? A questão também de ventilação versus ar-condicionado é algo que pode ser muito importante também, né? Então, eu queria fazer esse resumo, né, dessas duas dimensões da sustentabilidade que eu apresentei aqui e deixo de reflexão aí para que a gente possa fazer um planeta mais verde e mais sustentável no longo prazo para todos nós.